E aí, meus caros, tudo bom? Aqui é o professor Ezequiel com mais uma aula de eletrodinâmica para vocês. E o tema da nossa aula de hoje é sobre associação de resistores e uma propriedade dos resistores chamada de resistividade, tá? Então, a nossa aula de hoje vai fazer o quê? A gente viu em aulas anteriores, se vocês lembrarem, a aula de capacitores, a gente viu que lá a gente poderia associar os capacitores de maneira que eles poderiam ser ligados em série ou em paralelo. Com os resistores é a mesma forma. Quando a gente coloca os resistores em série, significa que a mesma corrente elétrica está percorrendo cada resistor aqui. Quando eu coloco os resistores em paralelo, significa que cada resistor vai ter a mesma diferença de potencial conectada a eles. Essa que é a diferença. Nos resistores em série, a mesma corrente elétrica vai passar por todos os resistores, e nos resistores em paralelo, eles vão ter a mesma diferença de potencial, diferente dos resistores em série. E o que é que isso muda para a gente? A gente vai ver como é que a gente, matematicamente, como a gente calcula resistores em série e resistores em paralelo em si. Então a gente tem três classes de classificação dessa associação de resistores. A gente pode ter resistores em série, que vocês já viram como é que acontece, né, lá com os capacitores, que é dessa forma. A gente vai ter os resistores em paralelo e a gente tem a associação mista, que é quando a gente tem resistores em paralelo, mas também ligados em resistores que estão em série com esses que estão em paralelo, tá? Mas basicamente o que a gente precisa saber é como calcular resistores em série e em paralelo. A associação mista, a gente vai calcular os dois. Dependendo de como está essa associação mista, a gente vai ter que fazer uma análise e ver como a gente calcula os que estão em paralelo, e depois a gente calcula os que estão em série. Dependendo da situação. Vai depender da situação do problema, tá? A gente vai ter que sempre, quando tiver uma associação mista, a gente sempre vai ter que fazer uma análise, né, de como a gente vai calcular essa associação de resistores. Mas basicamente, os resistores em série, como é que a gente calcula? Diferente dos capacitores, que quando os capacitores em série estavam, a gente somava o inverso deles, né? Os resistores em série, a gente vai somar eles normalmente, diferente dos capacitores em série. Então, os resistores em série a gente soma, dependendo da quantidade que tiver, a gente faz uma soma normal. Então, se tivesse, por exemplo, só 3 resistores, a gente somava R1, R2 e R3. E a gente ia ter a resistência equivalente desses três. Tá? Em paralelo, como é que a gente vai calcular? Também é diferente dos capacitores em paralelo, que a gente somava normal. Os resistores em paralelo, a gente vai somar o inverso deles, para saber quanto é essa resistência equivalente. Então, por exemplo, se o nosso exemplo tivesse só 3 resistores equivalentes, então a resistência equivalente, o inverso dela seria a soma do R1, de 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Aí parava aí. Se tivesse mais, a gente somava o resto, né? Fazia a soma com os restos. Esse significa esse Rn aí. Esse Rn é a quantidade. Se tivesse mais, a gente ia somando até ter todos os valores, todas as quantidades. Então, resistores em paralelo, eu somo o inverso de cada um para ter a resistência equivalente. Resistores em série, eu somo eles normal, não precisa ser o inverso, tá? Então, se vocês observarem, se vocês deram uma olhada na aula de associação de capacitores, eles são, como se os capacitores em série é como se fossem os resistores em paralelo, e os resistores em série é como se fossem os capacitores em paralelo. É só fazer o trocado, né? É só calcular de forma trocada. E se lembraram disso, né? Quando tiver numa associação de capacitores, é o inverso dos resistores. Quando estiver numa associação de resistores, é o inverso dos capacitores. Se você souber o outro você vai saber por essa associação, por essa ligação, né, que eles têm. Uma propriedade que a gente tem dos resistores é chamado de resistividade. Cada material ele tem uma capacidade resistiva, vamos dizer assim, diferente. Então, por exemplo, o cobre ele tem uma resistividade diferente do ouro. Então, o fio de cobre
por exemplo, ele pode bloquear ou ter mais elétrons livres ou menos elétrons livres que o ouro. E isso é o que diferencia a resistividade de um para o outro. Então, a gente pode experimentalmente observar que a resistência R, né, ela sempre é diretamente proporcional ao comprimento do fio. Então, quanto maior o fio, maior a resistência que esse material vai ter. E ele é inversamente proporcional à área desse fio, à área da seção normal desse fio. Ou seja, vamos dizer, se for um fio, né, é essa área desse sombreada aqui, ó, como vocês podem observar. É essa área aqui dessa seção normal desse fio. E ela é inversamente proporcional, ou seja, quanto maior a área desse fio, quanto mais grosso, vamos dizer assim, esse fio for, menor vai ser a resistência dele, tá? Então, isso daqui é o que a gente chama de segunda lei de Ohm. A primeira lei de Ohm é aquela, né, que a resistência é igual a DDP dividido pela corrente. A segunda lei de Ohm diz que a resistência é igual a resistividade. O que é resistividade? É essa constante aqui, ó, que depende de cada material. Essa letra grega que se chama Rho. Essa aqui é a minha resistividade. Então, a resistência vai ser igual a resistividade multiplicada pelo comprimento e dividido por essa área desse fio. Essa é o que a gente chama de segunda lei de Ohm, tá? Então, o que é a resistividade? É justamente essa constante aqui, ó, que depende de cada material, como eu falei para vocês. Então, como eu acabei de falar para vocês, essa constante Rho, ela pode ser obtida experimentalmente, né? E justamente ela depende dos fatores que eu já citei para vocês. A distância do fio e a área. Ou seja, quanto mais grosso esse fio, menor vai ser essa resistência, tá? Então ela é diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área desse fio. Vamos ver um exemplo primeiro de associação de resistores. Como a gente pode observar isso? Então, exemplo 1. Dispõe-se de 3 resistores de resistência R1 igual a 10 ohm, R2 igual a 15 ohm e R3 igual a 30 ohm. Qual é a resistência equivalente desse resistor quando, letra A, esses resistores estão associados em série? Quando eles estão em série, basta a gente somar os 3, normalmente. Então, a resistência, o equivalente em série, vai ser R1 mais R2 mais R3. Quando eu somo esses 3, vai dar 10 mais 15, 25, mais 30, 55. Está aqui minha resistência equivalente, em série. Letra B. Quando eles estão associados em paralelo. Quando eles estão em paralelo, basta fazer a soma do inverso. Então, vai ficar 1 sobre a resistência equivalente em paralelo é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Faço essa substituição, né? R1 vale 10, R2 vale 15 e R3 vale 30. Se vocês verem, os denominadores são diferentes, a gente tem que aplicar o MMC. Quando a gente aplica o MMC nesses denominadores, o MMC vai dar 30 e eu faço aquela associação, né? Divido com o denominador e multiplico com o numerador. Então vai ficar 3 mais 2 mais 1 sobre 30, que é o valor que a gente obtém no MMC. Eu não fiz o MMC aqui porque no PowerPoint dá um pouquinho de trabalho. Mas vocês sabem tirar o MMC de letra, né? Eu sei que vocês vão encontrar esse valor aí. Quando eu somo esses 3 mais 2 mais 1 vai dar 6, né? Então, 1 sobre a resistência equivalente em paralelo é igual a 6 sobre 30. Tem duas maneiras de resolver isso daqui. Posso multiplicar cruzado ou eu posso somente inverter os dois. Então é 1 sobre resistência equivalente. Se eu inverter, vai ficar resistência equivalente dividido por 1, que é resistência equivalente. Se eu faço uma coisa de um lado da igualdade, eu tenho que fazer a mesma coisa do outro. Então é 6 sobre 30, vai ficar 30 sobre 6. Então, ou seja, vai ficar resistência equivalente em paralelo, vai ser igual a 30 sobre 6, que é igual a 5 ohm. Está aqui o resultado quando eles estiverem associados em paralelo, esses 3 resistores. E na letra C é quando a associação
associação mista, como mostra a figura abaixo. E agora, essa daqui, como é que a gente faria? Primeiro vamos analisar a situação. Eu tenho R2 e R3 associados em paralelo. E o R1 ele está em série com esses dois. Então quem eu resolvo primeiro? Vou resolver primeiro quem está em paralelo. Então R2 e R3 estão em paralelo. Então é dessa maneira que eu vou resolver. Então somos inversos, né? De R2 e R3. Opa, deixa eu modificar aqui. R2 e R3, tá? Eu botei R1 e R2, mas está incorreto, né? R2 e R3. Sempre tem que corrigir, né? Sempre. Então R2 e R3. Faço o MMC, o R2 é 15 e o R3 é 30. Vou fazer o MMC, vai dar 30 de novo. Faço a divisão com o denominador e multiplicação com o numerador, vai ficar 2 mais 1. E 2 mais 1 é 3. Então vai ficar 1 sobre resistência equivalente em paralelo, né? Essa parte aqui, igual a 3 sobre 30. Faço aquela operação inversa, né? Vai ficar resistência equivalente sobre 1, que é a própria resistência equivalente, e 30 sobre 3, né? Inverto os dois lados da igualdade. Se eu multiplicar cruzado vai dar a mesma coisa, tá, pessoal? Se vocês fizerem aí a continha, dá a mesma coisa. Mas aqui assim eu acho mais prático. Então vai ficar resistência equivalente em paralelo igual a 30 sobre 3, que dá igual a 10 ohm. Achamos esse valor aqui, ó, dessa associação. Posso fazer a seguinte, se eu sei que a resistência equivalente aqui é 10 desses dois caras, e eles estão associados em série com o R1, eu posso pegar esse valor que eu encontrei e fazer a associação em série com o R1. Como assim, professor? Minha resistência equivalente total vai ser, minha resistência equivalente em série é igual a R1 mais a resistência equivalente em paralelo que eu fiz de R2 e R3 aqui, ó. Certo? Então, minha resistência dessa associação mista vai ser o quê? 10 do R1 mais 10 do que eu encontrei de R2 e R3 fazendo a associação em paralelo aqui. Ou seja, minha associação mista vai ter uma resistência equivalente de 20 ohm. Certo? E assim a gente analisou. Então, primeiro a gente associou em paralelo. Nem sempre vai ser nessa ordem, tá, pessoal? Vai depender da situação do problema. Mas esse problema aqui é até bem básico, vamos dizer assim. E a gente pôde primeiro associar em paralelo aqui e depois associar em série com R1. Certo? E deu 20 ohm. A resistência equivalente dessa associação mista. Exemplo 2. Agora vamos fazer um sobre resistividade. Como é que a gente pode calcular essas características, né, que estão relacionadas à resistividade. Exemplo 2 diz o seguinte: dispõe-se de um fio de cobre e outro de níquel cromo, é uma liga níquel e cromo, né, de dois metais, e ambos de seção normal igual a 1 milímetro quadrado, ou seja, essa é a largura dele, né, vamos dizer assim, a área dessa largura que ele tem. Aí ele pergunta: qual deve ser o comprimento de cada fio para obter uma resistência elétrica de 20 ohm? Então vamos ver aqui. A gente quer obter uma resistência elétrica de 20 ohm. E ele deu os dados aqui da resistividade do cobre, que é igual a 1,7 vezes 10 a menos 8. E a resistividade do níquel cromo, que é 1,5 10 a menos 6. Então vamos ver qual é o comprimento de cada um dos fios. Então a gente tem que fazer primeiro por de cobre e depois por níquel cromo, para saber essa diferença de tamanho que cada um deve ter, para ter uma resistência de 20. Então para o cobre, vou aplicar a segunda lei de Ohm, que diz que a resistência é igual a resistividade multiplicado pelo comprimento dividido pela área da seção normal. A resistividade, ele disse que é esse 20 aqui, ó, 20 ohm. Desculpa, a resistência, né? É 20. O R é 20. O meu Rho, que é a resistividade, é 1,7 10 a menos 8 do cobre. Tá aqui, ó. É esse o valor aqui, 1,7 10 a menos 8. O L é o que a gente quer encontrar, né? A gente quer saber o comprimento do cobre. E a área dele é 1 milímetro quadrado, ó. A gente tem que fazer a conversão aqui, ó.
1 milímetro é 10 a menos 3 metros, mas só que é um milímetro ao quadrado porque se trata de área. Então a gente tem que elevar ao quadrado. 10 a menos 3 é 10 a menos 6. Então 1 milímetro quadrado é como se fosse 1 multiplicado por 10 a menos 6 metros, tá? Já fiz a conversão aqui direto, tá? Mas sempre estudem essa parte de conversão de unidades, porque é muito importante. Então, 1 milímetro para metro é 10 a menos 3 que a gente precisa multiplicar. Mas só como se trata de área, esse milímetro está elevado ao quadrado. Então, a gente tem que elevar ao quadrado também a transformação que a gente está fazendo. Então, é 10 a menos 3 ao quadrado, é 10 a menos 6. Então, eu já fiz a transformação. Posso fazer essa divisão. 1,7 dividido por 1 é 1,7. E 10 a menos 8 dividido por 10 a menos 6, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Menos 8 menos menos 6 vai dar menos 2. Então vai ficar 20 igual a 1,7, 10 a menos 2, multiplicado pelo comprimento, que é o L. Esse 1,7, 10 a menos 2, eu posso passar para o outro lado dividindo. Então ficaria 20 dividido por 1,7, 10 a menos 2. Fazendo a divisão e passando a base 10 para cima, vai dar aproximadamente 1.176 metros de comprimento. Então, o cobre precisa ter 1.176 metros de comprimento para ele ter esse valor de resistência, tá? Então, achamos o valor do comprimento do cobre para ele ter 20 ohms de resistência elétrica. Para o níquel cromo, a liga, né? Liga de metal níquel cromo, a gente vai fazer a mesma coisa. Vai aplicar a segunda lei de Ohm e vai substituir os valores. O que vai mudar? A área vai ser a mesma, 1 vezes 10 a menos 6. O que vai mudar só é a resistividade do níquel cromo, que ele disse que é 1,5, 10 a menos 6. Posso fazer a divisão aqui, ó. 1,5 dividido por 1 é 1,5. E aqui, 10 a menos 6 dividido por 10 a menos 6, a gente corta, né? Corta os dois. Porque eles são iguais, a gente pode cancelar os dois. Então vai ficar como? 20 igual a 1,5 multiplicado pelo comprimento. Esse 1,5 está multiplicando, passa dividindo. Então meu L vai ser 20 dividido por 1,5, que dá aproximadamente 13,3 metros. Uma diferença muito grande. Quanto deu o do cobre? Deu 1.176 metros, para ele ter esse valor de resistência. E do níquel cromo, 13,3. O que explica uma coisa. Esse resultado ele vai mostrar o quê? Que a resistividade tem uma importância muito grande, porque dependendo do material e dependendo da situação que a gente vai aplicar no nosso cotidiano, por exemplo, numa indústria elétrica, para transportar altas energias para nossas casas, essa resistividade é muito importante, porque dependendo da resistência que eu tiver, ela pode aquecer muito e pode acontecer o efeito Joule, né? Dissipando muito essa energia elétrica, né? O que a gente viu na última aula. Então, por isso, isso mostra também que o porquê que a maioria das resistências elétricas de fio para aquecimento é feito de níquel cromo. Porque ele é justamente... deixa eu voltar. Ele precisa de um tamanho muito menor para aquecer, para ter uma resistência elétrica de 20 ohm, mas vamos dizer que eu quero uma resistência elétrica. Quanto maior minha resistência elétrica, maior vai ser a potência dissipada e maior vai ser o aquecimento, né? Então, ele precisa de um tamanho bem pequeno para fazer um aquecimento bem grande, né? Então, geralmente, essa liga de níquel cromo é usada para fazer os resistores dentro do chuveiro elétrico, do ferro de passar. Então ele é usado justamente para aquecimento, tá bom? Ele tem essa finalidade, essa liga de metal. E o fio de cobre é o que mais se usa para transportar energias elétricas, né? Porque ele vai ter uma potência dissipada menor do que o níquel cromo. Ó, ele precisa de um tamanho bem grande para ele ter uma resistência elétrica de 20 ohm. Diferente do níquel cromo que a gente viu, né?
a liga de níquel e cromo. Então, a resistividade tem essa importância, né? Então, quanto menor a resistividade do material, mais ele vai aquecer e mais ele vai dissipar quanto maior, né? Desculpa. Quanto maior a resistividade, mais ele vai aquecer e mais ele vai dissipar energia em forma de calor através do efeito Joule. Tá, pessoal? Então, essa é uma das principais importâncias da resistividade. Espero que tenham entendido a aula de hoje. Foi uma aula mais prática, né? E é isso. Qualquer dúvida, estou no EO, né? Segunda e quarta. E tenham um bom estudo, pessoal. Qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp. E estamos aí para tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Abraço. Bom estudo.